O que é proporção? Então, falando assim de uma forma muito simples, é uma igualdade entre duas razões. E essas duas razões, elas têm ou elas valem o mesmo pedaço, de uma forma bem simples. Vamos dar um exemplo aqui. Ó, vou desenhar um inteiro e pintar uma parte, que vale 1/2. Então, a razão 1/2. O mesmo inteiro agora repartido em 4 partes, numa proporção de 2/4. O mesmo inteiro agora repartido em 8 partes. Então, eu formei agora uma razão de 4/8. Tá meio lento aí o processo. 4/8. Então, reparem que as frações, elas são proporcionais, por quê? Porque representam a mesma parte. Então, 1 está para 2, assim como 2 está para 4, assim como 4 está para 8. Essas 3 razões são proporcionais, porque representam o mesmo, entre aspas, tamanho. E como sabemos se são proporcionais sem desenhar? Ali estava claro o desenho, mas nós podemos conferir a proporção entre duas razões de duas maneiras. Então, a primeira maneira, multiplicando em cruz. É um x, mas a gente fala multiplicação em cruz. Então, eu vou escrever 4 está para 8, assim como 12 está para 24. Será que essas duas razões são proporcionais? Eu multiplico 4 vezes 24, vai dar 96. E depois eu vou multiplicar 8 vezes 12, que vai dar também 96. Então, se a multiplicação em cruz for iguais, as duas razões são proporcionais. Então, sim, as razões são proporcionais. E eu não desenhei. E a segunda maneira da gente ver se as razões são proporcionais sem desenhar. A gente vai simplificar as frações. Então, eu tenho 4 está para 8, assim como 12 está para 24. O 4 é divisível por 4, assim como o 8 também é divisível por 4. Então, eu tenho 1 para 2 na primeira razão. A segunda razão, 12 é divisível por 12 e 24 é divisível por 12 também. Eu tenho também, então, uma razão 1 para 2. Então, se as razões são iguais, elas são proporcionais. Sim, as razões são proporcionais. O que é proporção? Então, falando assim de uma forma muito simples, é uma igualdade entre duas razões. E essas duas razões, elas têm ou elas valem o mesmo pedaço, de uma forma bem simples.
O que é proporção? Então, falando assim de uma forma muito simples, é uma igualdade entre duas razões. E essas duas razões, elas têm ou elas valem o mesmo pedaço, de uma forma bem simples. Vamos dar um exemplo aqui. Vou desenhar um inteiro e pintar uma parte, que vale 1/2. Então, a razão 1/2. O mesmo inteiro agora repartido em 4 partes, numa proporção de 2/4. O mesmo inteiro agora repartido em 8 partes. Então, eu formei agora uma razão de 4/8. Tá meio lento aí o processo. 4/8. Então, reparem que as frações, elas são proporcionais, por quê? Porque representam a mesma parte. Então, 1 está para 2, assim como 2 está para 4, assim como 4 está para 8. Essas 3 razões são proporcionais, porque representam o mesmo, entre aspas, tamanho. E como sabemos se são proporcionais sem desenhar? Ali estava claro o desenho, mas nós podemos conferir a proporção entre duas razões de duas maneiras. Então, a primeira maneira, multiplicando em cruz. É um x, mas a gente fala multiplicação em cruz. Então, eu vou escrever 4 está para 8, assim como 12 está para 24. Será que essas duas razões são proporcionais? Eu multiplico 4 vezes 24, vai dar 96. E depois eu vou multiplicar 8 vezes 12, que vai dar também 96. Então, se a multiplicação em cruz for iguais, as duas razões são proporcionais. Então, sim, as razões são proporcionais. E eu não desenhei. E a segunda maneira da gente ver se as razões são proporcionais sem desenhar. A gente vai simplificar as frações. Então, eu tenho 4 está para 8, assim como 12 está para 24. O 4 é divisível por 4, assim como o 8 também é divisível por 4. Então, eu tenho 1 para 2 na primeira razão. A segunda razão, 12 é divisível por 12 e 24 é divisível por 12 também. Eu tenho também, então, uma razão 1 para 2. Então, se as razões são iguais, elas são proporcionais. Sim, as razões são proporcionais.